Eu preciso te contar uma coisa que nunca contei pra ninguém. Não porque eu tenha vergonha. Bom, talvez um pouco, mas principalmente porque durante muito tempo eu acreditei que estava certo, que estava fazendo a escolha mais corajosa da minha vida, que aquela decisão, por mais dolorosa que fosse para quem ficou, era necessária, era honesta, era o que eu precisava fazer para sobreviver. Hoje eu sei que era mentira, não a mentira que a gente conta para os outros. Essa é fácil, qualquer um faz. Era a mentira mais perigosa do mundo. A que a gente conta para si mesmo, em voz baixa, no escuro, quando ninguém está olhando. A mentira que a gente repete até virar convicção, até virar identidade, até a gente não conseguir mais enxergar onde termina o que é verdade e onde começa o que a gente inventou para se proteger. Meu nome é Mauro Linhares, tenho 44 anos. Sou executivo de uma empresa de investimentos. O tipo de homem que passou a vida inteira aprendendo o valor de tudo e que demorou uma eternidade para entender o preço de nada. Aprendi a existir em planilhas, em projeções, em percentuais de risco e retorno. Reuniões às 7 da manhã, almoços de negócio, contratos que não deixam margem para erro. Passei a vida inteira medindo o que vale a pena e o que não vale. E a maior conta errada que já fiz não foi financeira. Foi humana, mas deixa eu te contar do começo. Ou melhor, deixa eu te contar do momento em que tudo ainda parecia perfeito, porque é daí que vêm os maiores erros da vida. Não do momento em que a gente está no chão, do momento em que a gente acha que está voando. Eu conheci Cecília há 12 anos, num evento corporativo, daqueles que a gente vai por obrigação e que de vez em quando surpreendem. Ela estava de vestido azul marinho, cabelos castanhos presos no alto, carregando uma pasta de projetos arquitetônicos debaixo do braço e tentando equilibrar um copo de vinho ao mesmo tempo. Eu ri. Ela me olhou com aquela expressão de quem não achava graça nenhuma. E foi exatamente isso que me fisgou. Cecília nunca foi do tipo que ri das suas piadas por educação. Se ela ria, era porque era genuinamente engraçado. Se ela discordava, ela dizia. Se ela amava, você sentia. Não porque ela declarava em voz alta, mas porque ela ficava. Porque ela aparecia. Porque ela construía ao redor de você sem pedir permissão. A gente se casou 3 anos depois. Cerimônia pequena, só família e amigos próximos. Ela de vestido simples, nada extravagante, e mesmo assim era a mulher mais bonita que eu já tinha visto na vida. Eu lembro do perfume dela naquele dia. Jasmim com algo mais quente embaixo, como baunilha. Eu lembro de ter pensado, esse é o cheiro da minha vida agora, esse é o cheiro de casa. Os primeiros 2 anos foram bons, não perfeitos, nenhum casamento é. Mas bons no sentido real da palavra, no sentido de que quando eu chegava em casa cansado, a presença dela descansava. Quando eu estava irritado com o trabalho, ela não alimentava a irritação. Ela mudava o assunto com uma leveza que eu nunca soube imitar. Ela cozinhava às sextas-feiras, sempre alguma coisa nova, alguma receita que ela tinha pesquisado durante a semana e ficava animada como se fosse a primeira vez que estava na cozinha. Eu gostava disso. Naquela época, eu sabia que gostava. O problema com as coisas boas é que a gente se acostuma com elas antes de aprender a valorizar. E quando a gente se acostuma, começa a procurar o que falta, em vez de enxergar o que tem. Eu comecei a me sentir sufocado por volta do 3º ano. Não foi nada que Cecília fez. Preciso ser honesto com você sobre isso, porque eu passei muito tempo tentando encontrar uma culpa dela que justificasse o que eu fiz depois, e nunca encontrei. O sufocamento era meu, era interno. Era aquela sensação de que a vida tinha ficado previsível, de que eu sabia como cada fim de semana ia ser antes de ele começar, de que a rotina tinha engolido a intensidade que eu sentia no começo. Eu nunca falei isso para ela. Esse foi o primeiro erro. Não o divórcio, não a traição. O silêncio, a decisão de guardar o desconforto em vez de colocar para fora, de resolver junto, de tentar.
Eu era executivo de uma empresa de investimentos. Eu sabia negociar contratos bilionários, mas não soube negociar com a própria esposa o que eu estava sentindo. Então, quando Cecília engravidou, no 4º ano de casamento, eu recebi a notícia com um sorriso que custou mais do que qualquer negociação profissional que eu já tinha feito. Ela estava radiante, com os olhos brilhando, o teste na mão, aquele sorriso que chegava nos olhos antes de chegar na boca. E eu fiquei olhando para ela e pensando: não vou te contar o que eu pensei, porque me dá vergonha até hoje. Mas você já sabe, não sabe? Você já sentiu quando alguém sorri para você com o rosto inteiro enquanto a cabeça está em outro lugar? Foi a primeira vez que eu menti para Cecília, de verdade. Nina nasceu 8 meses depois. Pequena, vermelha, barulhenta e completamente dependente de tudo e de todos. Eu estava na sala de parto, segurei a mão de Cecília, ouvi o choro da minha filha pela primeira vez. E alguma coisa deveria ter mudado dentro de mim naquele momento. Eu sei disso. Eu ouvi histórias de homens que dizem que nunca amaram tanto quanto no instante em que viram o filho nascer. Comigo não foi assim. Eu olhei para Nina e senti responsabilidade. Pesada, concreta, real. Mas não aquele amor imediato e avassalador que os outros descrevem. Eu não sei te explicar por quê. Talvez porque eu nunca tinha me permitido querer ser pai de verdade. Talvez porque eu já estava tão distante de mim mesmo que nem os momentos grandes conseguiam me alcançar. Cecília pausou a carreira de arquiteta para cuidar de Nina. Uma decisão que ela tomou sozinha, porque eu nunca perguntei o que ela queria. Ela ficava acordada de madrugada. Ela sabia o nome da pediatra, o peso da Nina em cada consulta, a cor do remédio para febre, a música que a Nina preferia para dormir. Ela construiu um mundo inteiro ao redor daquela criança. E eu estava no escritório, ou em viagem, ou em reunião, ou com o celular na mão numa sala da nossa própria casa, disponível para qualquer cliente e indisponível para minha própria filha. Não gritava, não brigava, não era o vilão de cenas dramáticas. Era pior, era o vilão da ausência. O tipo de pai que estava presente no documento e invisível na vida. Foi nesse vácuo que Tatiana entrou. 29 anos, loira, analista financeira do escritório ao lado do meu. Sem filhos, sem complicação. Essa palavra horrível que eu usava para descrever a minha própria família. Ela ria das minhas piadas, me ouvia falar de trabalho por horas, não tinha fraldas no bolso nem olheiras de quem acordou 4 vezes na noite. Eu sabia que estava errado desde o primeiro jantar, mas fiz de conta que não sabia, porque era mais fácil. A traição começou quando Nina tinha 2 anos. Durou quase 1 ano antes de Cecília descobrir. Não porque ela era ingênua, mas porque ela estava ocupada demais sendo mãe para ficar de olho num marido que não merecia a atenção que ela dava. Quando eu pedi o divórcio, Nina tinha 3 anos. Sentei com Cecília na mesa da cozinha, a mesma mesa onde ela fazia as receitas de sexta-feira, e disse o que eu tinha ensaiado no carro por 40 minutos, que eu não era feliz, que eu precisava de espaço, que a Tatiana me dava o que eu precisava. Palavras feias ditas com voz calma, que é a combinação mais cruel que existe. Cecília me ouviu até o fim. Os olhos ficaram vermelhos, mas não choraram, não na minha frente. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Depois fez uma única pergunta. E a Nina? Eu respondi. E essa frase eu vou carregar pelo resto da vida. Eu respondi. Você cuida dela melhor que eu. Ela nem vai notar minha falta. Ela nem vai notar minha falta. Eu acreditei nisso quando disse. Ou fingi acreditar. Ou precisei acreditar para conseguir sair daquela cozinha sem desmoronar. Eu não sei mais distinguir. O que eu sei é que foi a mentira mais cara que já saiu da minha boca, e que o preço dela eu só fui entender muito tempo depois, numa noite de sábado, num restaurante caro, com uma taça de champanhe na mão e o coração na garganta. O divórcio foi rápido,
Fui generoso financeiramente. Pensão, apartamento, plano de saúde. Assinei tudo sem negociar porque a culpa precisava ir para algum lugar e o dinheiro era o lugar mais fácil. Mas não pedi guarda, não pedi visita regular. Não pedi nada que me obrigasse a aparecer, porque a liberdade que eu queria incluía ser livre da minha própria filha. E eu fui. Fui para a vida com Tatiana, para viagens, para restaurantes, para festas, para tudo que eu achava que estava perdendo dentro do casamento. E por um tempo, aquilo pareceu suficiente. Por um tempo eu dormi bem. Por um tempo eu acreditei que tinha feito a escolha certa. Até que às 3 da manhã de uma terça-feira qualquer, em algum hotel em São Paulo, eu acordei sem razão nenhuma e fiquei olhando para o teto. Um teto limpo, branco, sem nada. E pensei, sem querer, no teto do quarto que era meu quando eu ainda morava em casa, com as estrelinhas de adesivo fluorescente que Nina tinha colado sem pedir permissão, que eu tinha reclamado na época, que Cecília tinha dito que era bonitinho e que eu tinha respondido que era uma bagunça. Estrelinhas no teto. Aquele teto de hotel era o teto mais caro em que eu tinha dormido na vida, e foi o mais vazio que eu já vi. Eu não liguei para Cecília no dia seguinte ao divórcio, nem na semana seguinte. Digo isso não como confissão de maldade, digo como confissão de covardia, que é uma coisa diferente e, na minha opinião, muito pior. O maldoso sabe o que está fazendo e faz mesmo assim. O covarde faz e convence a si mesmo de que não está fazendo nada. Eu me convenci de que Cecília estava bem, de que Nina estava bem, de que mulheres como Cecília sempre dão um jeito. E ela daria, eu sabia disso desde que a conheci, desde aquele vestido azul marinho e a pasta de projetos embaixo do braço. Ela era o tipo de pessoa que constrói, que organiza, que não espera que o mundo venha até ela. Eu usei a força dela como desculpa para minha ausência. É fácil abandonar quem você sabe que vai sobreviver. É uma covardia elegante, quase invisível. Você diz para si mesmo, ela não precisa de mim. E converte a independência do outro em permissão para ir embora. O que eu não calculei, e olha que eu sou homem de números, de projeções, de análise de risco, é que sobreviver e estar bem são coisas completamente diferentes. Cecília ia sobreviver, eu sempre soube disso. O que eu não soube, o que eu não me permiti imaginar, é que ela podia fazer mais do que sobreviver, que ela podia florescer, que ela podia construir do zero uma vida tão mais bonita do que a que eu deixei para trás, que eu nem ia reconhecer quando visse de perto. Mas isso eu só descobri muito depois. Naquele primeiro mês, eu estava ocupado sendo livre. A liberdade tem um gosto muito específico no começo. É agridoce, como aquele vinho caro que parece sofisticado, mas que você não sabe bem se gosta. Você continua bebendo porque pagou caro e porque todo mundo ao redor diz que é bom. Tatiana e eu saímos todo fim de semana. Restaurantes novos, bares que eu nunca tinha ido, viagens que eu adiava fazia anos. Buenos Aires em março, Lisboa em maio, sempre com passagem de primeira classe e hotel com vista. Porque eu podia, porque eu era livre, porque era assim que eu imaginava que a felicidade se parecia. E eu ficava sorrindo nas fotos, aprendiz de feliz, o sorriso de quem ainda está tentando convencer a si mesmo. Cecília, nesse mesmo período, estava fazendo algo completamente diferente do que eu imaginava. Eu esperava, e me envergonho de admitir isso, que ela estivesse mal. Não de forma sádica, não porque eu quisesse que ela sofresse, mas porque quando a gente abandona alguém, alguma parte de nós precisa que esse alguém esteja quebrado, entende? Porque se ela está bem, o que isso diz sobre o que eu fiz? Se ela está bem, a ferida era minha e não dela. Mas Cecília não estava mal. Cecília estava reconstruindo. Ela voltou ao trabalho 6 semanas depois do divórcio. Ligou para os antigos clientes, abriu o computador, abriu os programas de arquitetura que ficaram parados durante anos. E começou, devagar no começo. Nina ainda era pequena,
Precisava de atenção constante e Cecília tinha que equilibrar tudo sozinha, sem rede de apoio no dia a dia. Mas ela equilibrou, porque é o que ela sabia fazer. Os primeiros projetos foram modestos. Uma reforma aqui, uma planta baixa ali. Mas o talento não enferruja. Fica adormecido, espera, e quando acorda, acorda com fome. Em 3 meses, ela já tinha uma lista de espera. Em 6 meses, um projeto comercial de médio porte que a colocou de volta no mapa do setor. Eu soube disso por acaso, por um conhecido em comum que mencionou o nome dela numa conversa de negócios. A Cecília Linhares, sabe? Aquela arquiteta que casou com você. Ela tá com um projeto incrível no Brooklyn. O pessoal fala muito bem. Eu ouvi e não disse nada. Sorri e mudei de assunto, mas fiquei pensando a noite inteira. Nina, nesse meio tempo, estava crescendo. Com 3 anos e pouco, ela ainda não entendia o que tinha acontecido. Não da forma que um adulto entende. Mas criança entende ausência. Criança não precisa de explicação para sentir que alguma coisa mudou. Ela sente no corpo, na rotina, na cadeira vazia na mesa do jantar. Cecília me contou depois, muito depois, que Nina perguntou na primeira semana: "Mamãe, cadê o papai?" E que ela respondeu com aquela serenidade que só as mães conseguem fingir quando estão despedaçando por dentro. "O papai foi resolver umas coisas, meu amor. Mas a mamãe tá aqui, sempre. A mamãe tá aqui, sempre. Eu não estava, nunca estava." E Nina, aos 3 anos, foi aprendendo a organizar o mundo sem contar comigo. Não porque alguém ensinou, porque é o que as crianças fazem quando o espaço fica vazio por tempo demais. Elas preenchem com o que têm, com quem está. Eu aparecia uma vez por mês, às vezes menos. Ligava para marcar. Cecília confirmava. Eu chegava com um brinquedo caro, embrulhado em papel colorido, como se presente pudesse substituir presença. Ficava 30 minutos, 1 hora no máximo. Perguntava coisas rasas. "Tá bem? Tá comendo? Tá gostando da escola?" Sem esperar de verdade pela resposta, sem saber o que fazer com ela se ela viesse. Não sabia o nome da professora de Nina. Não sabia a cor favorita dela. Não sabia que ela tinha desenvolvido uma obsessão com dinossauros naquele período. Que sabia o nome de uns 15 em sequência e ficava orgulhosa quando alguém pedia para ela repetir. Não sabia que ela dormia abraçada num elefante de pelúcia que Cecília tinha comprado numa feira, que ela chamava de Dumbo, mas que na verdade era um elefante cinza sem nenhuma semelhança com o personagem. Eu não sabia porque não perguntei. E não perguntei porque, no fundo, eu tinha medo da resposta. Medo de me aproximar o suficiente para sentir o tamanho do que eu estava perdendo. Tatiana nunca me pressionou sobre Nina. No começo, eu achei que era respeito pelo meu espaço. Depois entendi que era porque ela também não sabia o que fazer com aquela parte de mim, a parte que tinha uma filha de 3 anos que mal me conhecia. Era mais fácil não tocar no assunto. Mais fácil fingir que eu era um homem sem essa história, sem esse peso. E eu deixei fingir, porque era mais fácil para mim também. 6 meses depois do divórcio, numa quinta-feira de tarde, Cecília foi a um evento de arquitetura no centro da cidade. Nina estava com a avó materna. O evento era uma daquelas reuniões de networking que a gente vai sem expectativa, cumprimenta 5 pessoas, pega um cartão, toma um café ruim e vai embora. Foi nesse evento que ela conheceu Daniel. 40 anos, arquiteto também, cabelos escuros, levemente grisalhos nas têmporas, o tipo de presença que não precisa gritar para ser notada. Viúvo. Pai de um menino de 6 anos chamado Bento. Chegou até ela, porque os dois estavam olhando para o mesmo painel de projetos e discordaram educadamente sobre a solução estrutural de uma fachada. Discordância profissional, que virou conversa, que virou café, que virou troca de cartão. Não foi amor à primeira vista. Eu preciso te dizer isso porque seria fácil transformar em romance imediato.
mas não foi. Foi algo mais lento e por isso mais sólido. Daniel perguntou sobre o trabalho dela, sobre os projetos, sobre a abordagem que ela usava. E então, num momento que Cecília não esperava, ele perguntou: "Você tem filhos?" Ela falou de Nina. E ele não mudou de assunto, não ficou desconfortável, não fez aquela cara de quem recebeu uma informação que complica as coisas. Ele se inclinou um pouco para frente, interessado de verdade, e disse: "Quantos anos ela tem? Meu filho tem 6. É uma fase incrível." Uma frase simples. Mas Cecília me contou que aquela frase foi como abrir uma janela num cômodo fechado há tempo demais. Porque eu nunca perguntei sobre Nina com esse tom, nunca com curiosidade genuína, nunca como quem quer saber porque se importa. Sempre como obrigação, como checklist. Ela tá bem? Tá. Ótimo. Próximo assunto. Daniel e Cecília começaram a trabalhar juntos. Um projeto em parceria, coisa profissional no começo, reuniões formais que aos poucos foram ficando menos formais. Eles riam das mesmas coisas. Tinham a mesma visão sobre espaço, sobre luz, sobre como uma casa precisa respirar, que é o tipo de conversa que parece técnica, mas que, na verdade, é conversa sobre vida. E ele perguntava sobre Nina. Não uma vez, não por educação, sempre. Como a Nina tá? Ela recuperou do resfriado? Você disse que ela tinha consulta essa semana? Foi bem? Cecília ficou desconfiada no começo. Ninguém pergunta assim sem querer alguma coisa. Ela tinha aprendido isso no casamento comigo. Mas Daniel continuava perguntando sem pedir nada em troca, sem esperar um favor, sem calcular o retorno. Num dia de chuva forte, quando Cecília estava presa numa reunião que se estendeu e Nina precisava ser buscada na escola, Daniel disse: "Eu passo lá, fica tranquila." Pegou Nina sem nunca ter a visto antes. Se apresentou como amigo da mamãe, segurou a mochila de dinossauros dela e ficou ouvindo ela falar sobre o Tiranossauro Rex durante 20 minutos no carro. Cecília chegou no apartamento e encontrou os dois na sala. Nina, contando o nome de todos os dinossauros que sabia. Daniel, ouvindo com atenção genuína e pedindo para ela repetir os nomes mais difíceis. Ela me contou que parou na porta por um segundo antes de entrar, só para guardar aquela imagem. O homem que ela estava começando a gostar, sentado no chão da sala, ouvindo a filha dela falar de dinossauros. Eu, naquela mesma noite, estava num jantar de negócios no Itaim. Taça de vinho na mão, conversa sobre mercado, risadas de homens que acham que estão no topo do mundo. Não sabia que a minha filha tinha acabado de ganhar alguém que ia ouvir os nomes dos dinossauros dela. Não sabia que Cecília tinha acabado de encontrar o que eu nunca soube ser. E por muito tempo ainda não soube. Fiquei na minha bolha de liberdade, convicto de que tinha feito a escolha certa, de que todo mundo estava bem, de que a vida tinha se organizado da forma mais justa possível para todos os lados. Tatiana dormia ao meu lado. Nina estava do outro lado da cidade com a mãe. Tudo aparentemente em ordem, mas tem uma coisa que aprendi, da forma mais dura possível, sobre as coisas que parecem estar em ordem quando não estão. Elas continuam crescendo debaixo da superfície, silenciosamente, com raízes fundas, até o dia em que explodem do chão e você percebe que o que você achava que era chão firme era, na verdade, terra solta. E eu estava em pé em cima dessa terra solta, sorrindo para as fotos. Enquanto embaixo de mim, sem que eu soubesse, sem que eu visse, sem que eu me dignasse a prestar atenção, a minha filha estava aprendendo que amor é quem aparece, que pai é quem senta no chão, que família é quem pergunta sobre os dinossauros. E eu não estava ensinando nada disso. Outro homem estava. 1 ano. Deixa isso pousar por 1 segundo. 1 ano inteiro desde que eu assinei os papéis, peguei as minhas coisas em 3 malas e saí daquele apartamento como quem sai de um emprego que não aguenta mais. 1 ano desde que eu disse para mim mesmo que estava fazendo a coisa certa. 1 ano de viagens, de jantares, de liberdade com L maiúsculo, de fins de semana sem agenda, de noites sem choro de criança,
sem consulta na segunda-feira de manhã, sem aquela sensação de que a vida tinha ficado pequena demais para o tamanho dos meus planos. Um ano que passou rápido demais para quem estava ocupado sendo livre, e devagar demais para quem ficou. O que eu não sabia, o que eu me recusei a saber, que é diferente, é que naquele mesmo ano, do outro lado da cidade, dentro daquele apartamento que eu ajudava a pagar, mas nunca mais entrei, a minha filha estava crescendo. Não no sentido óbvio, não no sentido de centímetros e quilos que qualquer um mede, crescendo de verdade, desenvolvendo personalidade, preferências, medos, coragens, formas de ver o mundo. E eu perdi tudo isso, não porque estava longe geograficamente. O apartamento de Cecília ficava a 20 minutos do meu. 20 minutos de carro, numa cidade onde eu atravessava a cidade inteira por um cliente. 20 minutos que eu não percorri porque não quis, porque a liberdade que eu comprei incluía a liberdade de não ir. Nina completou 4 anos naquele ano. 4 anos. Eu mandei um presente. Uma boneca articulada, embrulhada numa caixa azul com laço dourado, entregue pelo motoboy porque eu tinha uma reunião que eu podia ter remarcado e não remarquei. Cecília mandou uma foto de Nina com a boneca no colo, sorrindo, e eu dei like na imagem como se fosse uma postagem de desconhecido e voltei para o meu dia. Dei like na foto de aniversário da minha própria filha como se fosse uma postagem de desconhecido. Quando eu me lembro disso hoje, não consigo nem me reconhecer. É como olhar para a fotografia de um estranho que usava o meu rosto. Mas deixa eu te contar o que estava acontecendo de verdade naquele ano. Não do meu lado, do lado que importa. Daniel tinha entrado na vida de Cecília devagar, do jeito que as coisas sólidas entram, sem anunciar, sem pressa, sem fazer barulho. Eles começaram namorando há 6 meses, discreto, sem exposição, sem aquela urgência de quem precisa mostrar para o mundo que está feliz. Cecília era cuidadosa. Ela tinha uma filha de 4 anos, ela tinha cicatrizes que eu deixei sem perceber, e ela não ia colocar ninguém na vida de Nina, sem ter certeza de que aquela pessoa merecia estar lá. Daniel esperou. Não cobrou, não pressionou. Ficou no espaço que ela deu, cresceu nesse espaço e foi ficando maior dentro da vida dela, não porque ele se impôs, mas porque ele continuou aparecendo. Tem uma diferença enorme entre aparecer e estar presente. Eu aparecia, uma vez por mês, 30 minutos, brinquedo caro na mão. Daniel estava presente. Todos os dias, de formas pequenas, constantes, que não aparecem em nenhuma foto, mas que constroem tudo. Nina conheceu Daniel num churrasco que Cecília organizou com amigos próximos. Uma tarde de sábado, final de março, aquele calor que ainda insiste antes do outono chegar de vez. Churrasqueira no corredor, mesa montada na varanda, crianças correndo pela sala. Daniel chegou com Bento, o filho dele de 6 anos, menino de cabelo cacheado e voz alta, desses que entram num ambiente e imediatamente encontram a criança mais próxima para brincar. Bento encontrou Nina em 3 minutos. E Nina, que era seletiva com crianças novas, que demorava para se abrir, que ficava observando de longe antes de chegar perto, Nina topou a brincadeira imediatamente. Eles passaram a tarde inteira juntos, inventando um jogo que só eles entendiam, com regras que mudavam a cada 5 minutos e que fazia sentido perfeito para eles dois. Daniel ficou na área da churrasqueira, conversando com os adultos, mas com um olho sempre nas crianças. Não de forma ansiosa, não de pai superprotetor, de forma natural, de quem aprendeu que cuidar não significa sufocar. Quando Bento caiu e ralou o joelho, Daniel estava do lado em segundos, sem drama, sem exagero. Limpou, colocou o curativo, disse uma piada e o menino voltou a correr como se nada tivesse acontecido. Nina observou tudo isso. Criança observa mais do que a gente imagina. Criança processa mais do que a gente acha que ela consegue.
Com 4 anos, Nina não tinha palavras para descrever o que ela viu naquele momento, mas ela sentiu. Sentiu que aquele homem sabia cuidar, que as mãos dele eram do tipo que aparece quando dói. Semanas depois daquele churrasco, a presença de Daniel foi se tornando mais frequente. Não de forma planejada, de forma orgânica, que é a única forma que dura. Ele estava lá quando estava, e quando estava, estava de verdade. Sem celular na mão, sem olho no relógio, sem aquela energia de quem está cumprindo obrigação. Numa tarde de quarta-feira, Cecília tinha uma reunião que se estendeu além do previsto. Ligou para Daniel sem pensar 2 vezes. E isso já dizia muita coisa. O fato de que ele era o primeiro nome que vinha quando ela precisava de ajuda. Daniel foi buscar Nina na escola. Chegou com 5 minutos de antecedência. Conhecia o nome da professora porque Cecília tinha mencionado uma vez, e ele tinha guardado. No caminho de volta, Nina ficou em silêncio por um tempo. Ela fazia isso quando estava processando alguma coisa. Depois perguntou: "Tio Dani, você gosta de dinossauro?" Daniel respondeu sem hesitar: "Depende. Qual é o melhor?" E Nina passou os 20 minutos seguintes explicando por que o espinossauro era subestimado e por que todo mundo ficava obcecado com o T-Rex sem razão. Daniel ouviu cada palavra, fez perguntas, discordou em um ponto só para ver ela argumentar. E ela argumentou com 4 anos, com uma lógica torta e absolutamente convincente. Quando chegaram no apartamento, Nina entrou em casa, largou a mochila no chão e foi direto para a cozinha buscar um biscoito. Passou por Daniel sem cerimônia, como se ele fosse parte da paisagem de sempre, como se ele sempre tivesse estado lá. Cecília me contou que ficou parada olhando aquela cena. A filha passando por aquele homem com a naturalidade de quem passa por alguém de casa, e sentiu alguma coisa se soltar dentro do peito. Um nó que ela nem sabia que ainda estava lá. Daniel começou a fazer lanche para Nina nas tardes em que ficava. Não grandes refeições, não demonstrações culinárias, lanche de criança, sanduíche de queijo, fruta cortada em pedaços pequenos porque Nina não gostava de fruta inteira. Ele descobriu isso prestando atenção. Só isso, prestando atenção. Lia a história antes de dormir, quando ficava até mais tarde. Sentava na beira da cama, abria o livro, fazia voz diferente para cada personagem. Nina ficava com os olhos abertos o máximo que conseguia, lutando contra o sono, porque não queria que a história acabasse. Não porque alguém pediu que ele fizesse isso. Não porque estava tentando conquistar Cecília através da filha. Esse é o tipo de cálculo que homens fazem quando querem parecer bons sem ser. Daniel fazia porque era quem ele era. Porque para ele, entrar na vida de uma mulher significava entrar na vida da família dela. Porque Bento tinha perdido a mãe 3 anos antes. E Daniel sabia na carne o que é uma criança precisando de presença e encontrando vazio. Ele não ia fazer isso com Nina. Num domingo de tarde, no parque perto do apartamento de Cecília, as coisas mudaram de nome. Cecília, Daniel, Nina e Bento. Os 4 juntos, como tinham estado outras vezes, num daqueles dias de outono em São Paulo, que a cidade oferece de vez em quando como desculpa pelas semanas cinzas, céu limpo, sol sem peso, vento que não incomoda. Nina estava no balanço. Daniel empurrando, Cecília no banco conversando com Bento, que queria mostrar um besouro que tinha encontrado na grama. Tudo tranquilo, tudo no ritmo de uma tarde que não pede nada. Então Nina pediu para descer do balanço e foi correr em direção à área de areia. Rápida, descoordenada, com aquela energia de criança que não calcula distância nem superfície. O pé prendeu na borda de madeira que delimita o espaço de areia. Ela caiu. Não uma queda suave. Caiu de joelho, arrastou a palma da mão, levou um susto que demorou 2 segundos para virar choro.
E quando o choro veio, veio alto, daquele jeito que aperta qualquer adulto nas proximidades. Daniel já estava agachado ao lado dela antes que o segundo choro saísse. Pegou ela no colo com uma naturalidade que só tem quem já fez aquilo 1000 vezes. Olhou o joelho, escoriação superficial, sangue pouco, mas suficiente para assustar uma criança de 4 anos. Tirou do bolso um lenço, limpou devagar. Falou baixo, com aquela voz que os pais desenvolvem, para dizer que vai ficar tudo bem de um jeito que a criança acredita de verdade. Nina estava soluçando, o rosto enterrado no pescoço dele, as mãozinhas agarradas na camisa. E então, entre um soluço e outro, saiu, não planejado, não ensaiado, não resultado de nenhuma conversa que alguém teve com ela sobre como chamar aquele homem. Saiu do jeito que as coisas verdadeiras saem, do instinto, do lugar mais fundo, do lugar que não pede licença. Papai. Uma palavra, 4 letras, o peso de um ano inteiro comprimido numa sílaba só. Cecília congelou no banco. Bento olhou para o besouro. O parque continuou existindo ao redor, indiferente como os parques fazem. Daniel olhou para Cecília por cima da cabeça de Nina. Um olhar que perguntava sem palavras: "Tá bem? Posso? É isso?" Cecília tinha os olhos cheios d'água, não de tristeza, de uma coisa mais complexa que a tristeza, uma coisa que fica no espaço entre a dor e o alívio, entre o que se perdeu e o que está sendo encontrado. Ela assentiu. Daniel não disse nada. Continuou segurando Nina, continuou limpando o joelho, continuou sendo exatamente o que já era antes daquela palavra mudar o nome das coisas. A partir daquele domingo, Nina chamou Daniel de papai. Não toda hora, não de forma performática. Chamou como chama quem não sabe que está fazendo algo significativo. Chamou porque era a palavra que cabia. Porque pai, para uma criança de 4 anos, não é biologia, não é documento, não é pensão depositada no 5º dia útil. É quem limpa o joelho, é quem empurra o balanço, é quem ouve os nomes dos dinossauros. Eu não sabia de nada disso. Naquele domingo de outono, eu estava com Tatiana num brunch nos Jardins. Ovo mexido com trufas, suco de laranja espremido na hora, aquela conversa leve de domingo que não pesa em nada e não fica em nada. Tatiana colocou o copo na mesa e disse, casual, como quem comenta o tempo: "Você não sente falta da sua filha?" Eu mastiguei devagar antes de responder. "Ela tá bem com a mãe." "Você nem sabe se ela tá bem. Você não liga há meses." Não respondi. Peguei o garfo, desviei o olhar para a janela, porque confrontar a verdade dói mais do que qualquer coisa. Mais do que o champanhe preenche, mais do que a liberdade promete. A verdade tem dente, tem garra, tem uma paciência infinita. Ela espera você desviar o olhar quantas vezes precisar, e continua lá quando você volta. Naquele domingo, enquanto eu desviava o olhar pela janela do restaurante nos Jardins, a minha filha estava num parque a 20 minutos de distância, chamando outro homem de pai pela primeira vez. E o pior, o que me machuca até hoje quando eu penso nisso, é que ela estava completamente certa. Eu nunca fui de acreditar em destino. Sou homem de números, já te disse isso, de causa e efeito, de variáveis controláveis, de planejamento estratégico que elimina o máximo possível de imprevisto. Destino é conversa de quem não quer assumir responsabilidade pelas próprias escolhas. Era o que eu pensava. Era o que eu dizia em reuniões quando alguém atribuía um resultado ruim à sorte. Não existe sorte, existe preparo e existe descuido. Eu era muito convicto nessa época. Depois de uma noite de sábado específica, parei de falar sobre destino para qualquer pessoa. Não porque passei a acreditar nele, mas porque algumas coincidências são grandes demais para receber outro nome, e eu prefiro o silêncio à arrogância de classificar o que não entendo. Deixa eu te contar como foi. Era sábado, um sábado de maio, desses que São Paulo oferece no início do outono como compensação por tudo que a cidade cobra o resto do ano. Temperatura perfeita, aquele ar seco que não incomoda, céu que não ameaça. Eu estava bem disposto.
Tatiana tinha comprado um vestido novo, preto, simples, do tipo que não precisa de detalhe porque quem usa preenche. Ela estava bonita. Eu estava de terno cinza escuro, sem gravata. O tipo de visual que diz que você se esforçou sem parecer que se esforçou. Eu tinha reservado uma mesa no Ouro havia 3 semanas. Não se consegue mesa no Ouro em menos tempo que isso, não numa sexta à noite, não num sábado. Eu conhecia o maître. Tinha ligado pessoalmente, tinha escolhido a mesa de canto com a melhor iluminação. Cada detalhe planejado era uma comemoração, um ano de divórcio, um ano de liberdade, um ano de Tatiana, de viagens, de fins de semana sem obrigação. Eu queria celebrar isso, não com ironia, não com culpa disfarçada de festejo. Eu genuinamente queria celebrar, porque genuinamente ainda acreditava, naquele sábado de maio, que tinha feito a escolha certa 1 ano antes. A ilusão tem prazo de validade, mas o meu ainda não tinha vencido. Chegamos ao restaurante às 8h30. O Ouro com toda a sua liturgia, luz baixa de lustres de cristal que transforma qualquer rosto em versão melhorada de si mesmo. Carpete que abafa o som dos saltos, aquele aroma específico de restaurante caro que mistura manteiga dourada com um vinho aberto há pouco tempo. E algo floral que você não consegue identificar, mas que fica na memória. O maître nos levou à mesa de canto que eu tinha pedido. Champanhe, já esperando no balde de gelo, como eu tinha solicitado. Tatiana sorriu quando viu. Um sorriso genuíno, desses que chegam nos olhos, e eu me lembro de ter pensado que ela estava bonita de um jeito que me fazia sentir que tinha escolhido bem, que a vida que eu tinha construído com ela era a vida certa. Eu levantei a taça, ela levantou a dela, a nossa vida, eu disse, e foi aí que o destino, ou o acaso, ou a crueldade matemática do universo, chame como quiser, decidiu que era hora de apresentar a conta. Não ouvi de imediato. O restaurante estava com o volume certo de conversas ao redor, aquele murmúrio de fundo que preenche sem invadir. Mas há um som que atravessa qualquer ambiente, qualquer volume, qualquer distração. Um som que o corpo reconhece antes da mente processar, que aciona algo primitivo, anterior à razão, anterior à linguagem, a risada da minha filha. Não qualquer risada de criança, a risada específica de Nina. Aguda no começo, depois redonda, com aquele soluço no meio que ela sempre teve desde bebê, como se a alegria fosse grande demais para caber sem transbordar um pouco. Eu reconheci antes de virar o rosto. O corpo virou antes que eu mandasse. Mesa ao lado, separada da nossa por um arranjo de flores brancas e um lustre de cristal que criava uma divisão visual sem criar uma barreira real. Ela estava lá, Cecília, de vestido dourado, não extravagante, não chamativo, do tipo que foi escolhido por alguém que sabe exatamente o que está fazendo. Cabelo solto, ondulado, caindo nos ombros de um jeito que eu reconheci do tempo em que aquele cabelo era a primeira coisa que eu via quando acordava. Colar de pérolas no pescoço, batom cor de vinho, deslumbrante da forma mais discreta possível, que é a forma mais devastadora. Ao lado dela, um homem. 40 e poucos anos, cabelos escuros com grisalho nas têmporas, terno azul marinho, porte de quem não precisa ocupar espaço, porque o espaço naturalmente abre para ele. Segurava a mão de Cecília sobre a mesa com uma naturalidade de quem faz aquilo há anos, de quem não precisa mais provar nada com o gesto, porque o gesto já é parte da paisagem. E entre os dois, na cadeira com a almofada extra que o restaurante coloca para crianças, de vestido de veludo Bordeaux, com uma tiara de flores no cabelo castanho, Nina, a minha filha, de tiara, num restaurante de adulto, radiante como só crianças ficam quando sentem que a noite é especial, sem entender direito por quê. Suco de laranja na frente dela numa taça de cristal pequena, do tipo que faz criança se sentir grande.
sorrindo com aquele sorriso que tem os dentes da frente ainda crescendo, assimétrico, imperfeito, o sorriso mais bonito que eu já vi na vida. Eu fiquei olhando por um tempo que não sei medir. Pode ter sido 3 segundos, pode ter sido 1 minuto. O tempo funcionou diferente naquele momento. Tatiana dizia alguma coisa. Eu não ouvia. O champanhe estava na taça suspensa no ar, o brinde pela metade, a celebração congelada num segundo que ainda não tinha decidido como terminar. Então Nina olhou para o homem ao lado e disse, com a voz clara de criança que não tem filtro, que não tem noção de volume, que fala para o mundo como fala para o quarto, disse com toda a naturalidade do universo: "Papai, me dá mais suco?" Papai. A palavra saiu da boca da minha filha e chegou em mim como se o restaurante inteiro tivesse sumido ao redor. Os lustres de cristal, o carpete, o aroma de manteiga e vinho, Tatiana de vestido preto, o champanhe no balde de gelo. Tudo sumiu. Ficou só aquela palavra no ar. Papai, dita para outro homem, pela filha que eu disse que não ia notar minha falta. Não sei descrever o que senti porque não existe vocabulário adequado para aquilo. Não foi raiva. Raiva eu teria direito, e eu não tinha direito de nada. Não foi só dor, porque dor é palavra pequena demais. Foi uma combinação de coisas que não costumam existir ao mesmo tempo. A clareza absoluta de um erro que você cometeu, a impossibilidade de desfazê-lo e a visão nítida e cruel de tudo que você perdeu enquanto estava ocupado demais para perceber que estava perdendo. As mãos foram para a cabeça. A taça, ainda no ar, o brinde ainda na metade, escorregou entre os dedos. O maître foi rápido o suficiente para evitar que caísse, mas o champanhe espirrou na toalha branca como uma mancha que não vai sair. Tatiana. Mauro, o que foi? Eu não respondi. Não piscava. O homem. Daniel. Eu ainda não sabia o nome, mas o nome não importava naquele momento, porque o que importava era o que ele estava fazendo. O homem pegou a taça de Nina com cuidado e foi enchendo o suco devagar, como quem faz aquilo todo jantar, sem parar a conversa com Cecília, sem fazer cerimônia. Um gesto automático de quem está tão presente naquela rotina que nem percebe mais que está fazendo. O gesto mais simples do mundo. O gesto que eu nunca fiz. Cecília riu de alguma coisa que Daniel disse, uma risada baixa de garganta que eu conhecia. Era a risada dela quando estava realmente relaxada, quando estava num lugar seguro, quando não precisava de nenhuma armadura. Eu raramente ouvia essa risada no fim do nosso casamento. Eu não sabia que sentia falta dela até ouvir naquele restaurante saindo por causa de outro homem. Ela virou o rosto casualmente. Não para me procurar, não porque me sentiu, só o movimento natural de quem está numa conversa animada e deixa o olhar passear. E me viu. Os olhos se encontraram. Eu esperava que ela congelasse, que ficasse vermelha, que demonstrasse alguma coisa, desconforto, surpresa, constrangimento. Qualquer coisa que me dissesse que aquela situação também custava alguma coisa para ela. Ela não congelou. Me olhou por exatamente 2 segundos. Tempo suficiente para confirmar que tinha me visto. Tempo suficiente para eu ver nos olhos dela que ela estava bem, que estava inteira, que não havia nenhuma ferida aberta que eu pudesse usar como conforto. E então virou o rosto de volta para Daniel com o mesmo sorriso de antes, como se eu fosse um conhecido distante que ela tinha avistado e não havia razão especial para cumprimentar, como se eu fosse um detalhe. Como se eu fosse exatamente o que eu tinha escolhido ser na vida dela. Alguém que não estava mais lá. Nina não me viu. Estava ocupada explicando alguma coisa para Daniel, com a seriedade de quem tem assuntos importantes para tratar. As mãozinhas gesticulando, a tiara levemente torta no cabelo, a taça de suco de laranja de volta na frente dela. Feliz. Completamente, absolutamente feliz, sem notar o homem na mesa ao lado que era, em papel, o pai dela.
Porque o homem sentado ao lado dela, cortando a carne em pedaços pequenos, com aquela atenção cuidadosa de quem conhece as preferências da criança, esse era o pai dela. Não em papel, em tudo que importa. Tatiana tocou no meu braço. Mauro, o que está acontecendo? Você ficou branco. Eu virei para ela devagar. Olhei para o rosto dela. Bonita, preocupada, presente, a mulher pela qual eu tinha deixado tudo. Abri a boca. Fechei. Abri de novo. A minha filha acabou de chamar outro homem de pai. Tatiana olhou discretamente para a mesa ao lado, processou a cena, olhou de volta para mim, e no rosto dela eu vi uma coisa que eu não esperava. Não pena, não surpresa. Vi o reconhecimento de quem já sabia que esse momento ia chegar, que era inevitável e que agora estava aqui. E o que você esperava, Mauro? Não disse com crueldade. Disse com aquela honestidade cansada de quem repete uma verdade que o outro não quis ouvir por tempo demais. Eu não respondi, porque não tinha resposta. Porque a resposta estava na mesa ao lado, de tiara bordô, tomando suco de laranja numa taça de cristal e sorrindo para o homem que apareceu quando eu fui embora. O jantar não aconteceu. Tecnicamente, a gente ficou sentado. Os pratos chegaram, mas nada daquilo existiu de verdade. Eu estava em outro lugar. Eu estava naquela mesa ao lado, observando uma vida que poderia ter sido minha e que eu mesmo tinha descartado, peça por peça, com a convicção idiota de quem acha que sabe o que está fazendo. Em algum momento, Nina olhou para a mesa ao lado. Não para mim, só o olhar de criança curiosa que passeia pelo ambiente. Por um segundo, por uma fração de segundo, nossos olhares poderiam ter se cruzado. Mas ela não me reconheceu. Olhou e continuou. Como se eu fosse um adulto qualquer num restaurante qualquer numa noite qualquer. 4 anos. A minha filha tinha 4 anos e não reconhecia o próprio pai. E o pior, o detalhe que ficou comigo até hoje, que volta nas madrugadas quando o teto está liso e o silêncio é grande demais, o pior não foi que ela não me reconheceu. O pior foi que ela não precisava de mim para estar bem, que a vida dela estava completa sem mim, que eu tinha saído esperando deixar um buraco e tinha saído deixando um espaço que outro homem preencheu com uma competência que eu nunca tive a humildade de tentar desenvolver. Eu brinquei com a ideia de que a minha ausência ia pesar, que um dia Cecília ia me ligar dizendo que Nina perguntava pelo pai, que sentia falta, que havia um vazio que só eu poderia ocupar. Esse pensamento, vergonhoso, egoísta, mas honesto, me confortava nas madrugadas de hotel, quando o teto estava vazio de estrelinhas. Mas Nina estava bem. Nina estava com tiara de flores num restaurante, tomando suco de laranja numa taça de cristal, rindo com um homem que sabia o nome dos dinossauros dela. A comemoração de 1 ano de liberdade terminou antes da sobremesa. Eu paguei a conta. Deixei uma gorjeta exagerada porque a culpa precisava ir para algum lugar e o garçom foi o único que não me decepcionei naquela noite. Ajudei Tatiana a colocar o casaco. Saí sem olhar para a mesa ao lado, mas ouvi, quando passamos pela porta giratória, a risada de Nina ecoando pelo restaurante uma última vez. Aquela risada específica, aguda no começo e redonda no final, com o soluço no meio. E pela primeira vez em 1 ano, a liberdade que eu tinha brindado pesou mais do que o champanhe que eu não consegui terminar. Eu saí do restaurante e não disse uma palavra no carro. Tatiana tentou 3 vezes. Primeira, com pergunta direta. O que você está pensando? Segunda, com toque no braço, aquele toque que mulher dá quando não sabe se você quer espaço ou contato. Terceira, com silêncio deliberado, o tipo que convida, que deixa a porta aberta. Eu não entrei por nenhuma delas.
Fiquei olhando pela janela do passageiro enquanto São Paulo passava do lado de fora, com toda a sua indiferença de cidade grande, os postes, os semáforos, os rostos que não conhecem o seu nome e não precisam conhecer. Tem uma solidão específica em estar acompanhado e não conseguir chegar até a outra pessoa. É pior do que a solidão de estar sozinho. A solidão de estar sozinho é limpa, direta. Você sabe o que é. A outra é confusa, tem camadas, tem a culpa de quem está ali do seu lado tentando e você não consegue corresponder. Tatiana ficou em silêncio o resto do caminho. Quando chegamos no apartamento, eu fui direto para o quarto. Não tirei o terno. Sentei na beira da cama com os cotovelos nos joelhos e a cabeça nas mãos, e fiquei assim por um tempo que não sei medir, ouvindo o apartamento. O som da Tatiana na cozinha abrindo a geladeira, fechando, abrindo uma garrafa de água. O som da televisão que ela ligou baixo na sala, não porque queria assistir, mas porque o silêncio entre nós dois tinha ficado pesado demais para deixar sem preenchimento. Papai. A palavra continuava lá, rodando. Não como memória, como presença. Como se tivesse saído da boca de Nina no restaurante e viajado comigo no carro e entrado no apartamento e ficado parada no quarto, esperando que eu a encarasse. Papai. Dita para outro, com toda a naturalidade do mundo, com aquele tom de quem não está nomeando uma novidade, mas confirmando uma realidade já estabelecida. Não foi um teste, não foi provocação. Não foi uma criança tentando machucar alguém. Foi uma criança de 4 anos pedindo suco para o pai. O pai que estava lá. Não o pai que existia no papel, no cartório, na pensão depositada todo dia 5. O pai que cortava a carne em pedaços pequenos e sabia o tamanho certo. O pai que estava lá. Peguei o celular. Abri o contato de Cecília. Fiquei olhando para o nome por um tempo. Depois, digitei antes que a razão chegasse e me impedisse. Quem é aquele homem? 3 palavras. Nem cumprimento, nem contexto. 3 palavras que diziam tudo sobre o estado em que eu estava. Não o estado de pai preocupado. Não o estado de ex-marido ciumento com a aparência de razão. O estado de homem que acabou de ver a conta da própria vida chegar e ainda não tinha vocabulário para processar o total. Ela não respondeu naquela noite. Óbvio. Eram quase 11 da noite de um sábado e Cecília estava num jantar com o namorado e a filha, vivendo uma vida que não me devia satisfação nem resposta imediata. Eu pus o celular na mesinha de cabeceira e fiquei olhando para o teto. O teto do nosso apartamento era liso, branco, sem nada. Dormi mal. Acordei às 4 da manhã com aquela clareza cruel que só vem nesse horário, quando o cérebro já descansou o suficiente para funcionar, mas ainda não está blindado o suficiente para filtrar o que dói. Fiquei deitado olhando para o teto liso e pensando em tetos com estrelinhas de adesivo fluorescente que eu reclamei e que eu daria qualquer coisa para ver de novo. Cecília respondeu às 9 da manhã do dia seguinte. Uma mensagem. Sem raiva, sem ironia, sem nenhum dos adornos emocionais que eu merecia e que ela não desperdiçou. O nome dele é Daniel. Ele é meu namorado há 1 ano. E nos últimos 12 meses ele buscou a Nina na escola 87 vezes. Você buscou 0. Eu li 3 vezes. 4. 5. Não pelo conteúdo. O conteúdo eu entendi na primeira leitura. Li de novo porque cada leitura revelava uma camada diferente do que aquelas palavras significavam. O nome dele é Daniel, não um homem, não alguém que eu conheço. Daniel. Pessoa real, com nome, com presença, com história dentro da vida da minha filha. Há 1 ano. 12 meses. Enquanto eu estava em Buenos Aires, em Lisboa, em jantares no Itaim, ele estava lá. 1 ano inteiro sendo uma presença constante na vida de Nina, enquanto eu era uma ausência constante com o nome de pai. 87 vezes. Esse número. Cecília não disse várias vezes,
Não disse sempre que podia. Não usou nenhuma imprecisão que eu pudesse questionar ou minimizar. 87. Ela sabia por que contou, ou por que guardou. Não por vingança. Cecília nunca foi de vingança. Mas porque quem cuida sabe os números. Quem está presente sabe às vezes. Quem aparece não precisa estimar, porque a realidade não deixa dúvida. Você buscou 0. 0. O número mais honesto que já recebi na vida. Fiquei com o celular na mão por um longo tempo. Tatiana estava na cozinha fazendo café. Eu ouvia a cafeteira, o cheiro chegando até o quarto. Vida doméstica normal de domingo. Tudo no lugar. Tudo funcionando. E eu com um 0 no meio do peito que não cabia em nenhum lugar. Liguei para Cecília. Ela não atendeu. Liguei de novo. Correio de voz. Liguei uma terceira vez e me dei conta, no meio do terceiro toque, do absurdo daquilo. Eu que não ligava há meses, agora ligando 3 vezes seguidas num domingo de manhã, como se tivesse algum direito de urgência. Desliguei antes do correio de voz. Mandei mensagem. Eu preciso ver a Nina. Ela respondeu horas depois. Eu sei, mas não é assim. Você sumiu por 6 meses. Ela não te conhece mais, Mauro. Ela chama outro de pai. Se você aparecer do nada, vai confundir ela. Eu deixo, mas com calma. Do jeito que ela aguenta, não do jeito que você precisa. Do jeito que ela aguenta, não do jeito que eu preciso. Cecília tinha virado o jogo sem eu perceber. Não de propósito, não como estratégia. Ela tinha simplesmente crescido enquanto eu estava parado. E agora eu estava olhando para uma mulher que colocava a filha antes do próprio ex-marido com uma tranquilidade que me envergonhava até a medula. Combinamos um sábado, 2 semanas depois. Ela me deu o endereço, o mesmo apartamento onde eu ajudava a pagar o aluguel, mas que nunca mais tinha entrado. Disse que ia avisar Nina que um amigo ia visitar. Não o papai, não ainda. Um amigo. Porque Nina precisava de tempo, de contexto, de uma entrada que não derrubasse o mundo que ela tinha construído. Eu concordei com tudo. Não porque estava sendo estratégico, porque não tinha nenhum poder de negociação. Tinha aberto mão desse poder 1 ano antes. Mesa de cozinha, frase ensaiada no carro, malas feitas. Naquelas 2 semanas, Tatiana percebeu que eu estava diferente. Não perguntou muito. Ela tinha aprendido quando avançar e quando esperar. Mas numa noite de quarta, jantando em casa, ela pousou o garfo e disse: Eu preciso te dizer uma coisa. Esperei. Eu não me arrependo de nada do que a gente construiu. Mas eu fui ingênua em achar que o passado não ia aparecer. Não porque a Cecília fosse aparecer, mas porque a Nina sempre ia estar lá. E você nunca resolveu o que você é para ela. Não respondi porque era verdade. E verdade não precisa de resposta, precisa de silêncio. O sábado marcado chegou com aquela lentidão específica das coisas que a gente teme. Acordei cedo, me vesti com cuidado. Não de terno, não de executivo, de pai. Ou da versão mais próxima de pai que eu sabia ser. Calça simples, camisa azul, sem relógio caro, sem nada que dissesse eu tenho dinheiro antes de dizer qualquer outra coisa. Cheguei no apartamento de Cecília às 10 da manhã, exatamente no horário. Toquei a campainha e enquanto esperava percebi que meu coração estava acelerado de um jeito que não sentia desde a apresentação de resultado para conselho de administração. Mais até. A porta abriu. Nina. Ela abriu a porta sozinha porque Cecília estava logo atrás, a mão estendida pronta para intervir se necessário. Mas Nina chegou primeiro com aquela velocidade de criança que não calcula perigo. De pijama listrado, cabelo preso torto, segurando o elefante cinza de pelúcia que eu agora sabia que ela chamava de Dumbo. Me olhou, olhos grandes, castanhos, iguais aos da mãe. Olhou para o meu rosto com aquela atenção demorada de criança que ainda não aprendeu a disfarçar o escrutínio, que olha de verdade sem fingir que não está olhando. Não correu, não sorriu, não reconheceu. Disse: Oi.
Um oi gelado de quem cumprimenta um desconhecido na porta. Educado porque a mãe ensinou educação. Distante porque a memória não alcançava. Me ajoelhei. Olhos no nível dos olhos dela. Coração na garganta. Nina, sou eu, o papai. Ela me olhou por mais um segundo. Depois, virou o rosto para trás, para Cecília, com aquela confiança total de criança que sabe onde está o porto seguro, e disse com a voz mais clara e mais devastadora que eu já ouvi na vida. Mamãe, o moço está dizendo que é meu papai, mas meu papai é o Dani. O moço. Eu era o moço. Senti as pernas cederem, não metaforicamente, fisicamente. Os joelhos que já estavam dobrados para ficar no nível dela foram cedendo como se o peso de tudo tivesse pousado de uma vez. Coloquei uma mão no chão para não sentar de vez. Respirei devagar pelo nariz, contando porque se eu não contasse, eu não ia conseguir manter o rosto. Cecília segurou a borda da porta. Me olhou de cima. Não com crueldade, sem nenhum sabor de vitória, com aquela compaixão séria de quem previu e não tem nenhum prazer em estar certa. Disse, eu avisei que ia ser difícil. Levantei devagar. Cumprimentei Nina com um aceno porque era tudo que eu conseguia. Ela acenou de volta com o Dumbo, já perdendo o interesse no moço da porta, já pensando em outra coisa. Já de volta para o mundo interior de criança de 4 anos que tem assuntos muito mais importantes que visitas inesperadas. Saí do apartamento. Entrei no elevador e segurei a porta aberta por um segundo porque precisava de um momento sem paredes se movendo. Depois deixei fechar. Desci os 6 andares olhando para o chão de granito cinza do elevador, acompanhando as fissuras, as pequenas imperfeições que aparecem quando você olha de perto. Fui para o carro. Sentei. Não liguei o motor. Tatiana me ligou à tarde. Perguntou como tinha sido. Eu contei. Não tudo, não com todos os detalhes, mas contei o suficiente. O moço. A frase de Nina. A mão de Cecília na borda da porta. Silêncio do outro lado da linha. Depois, com aquela voz de quem está dizendo a última coisa antes de dizer outra que vai mudar tudo. Eu sinto muito por você, de verdade, mas eu preciso ser honesta. Esperei. Eu não consigo ficar com um homem que está destruído por ter perdido o que eu nunca tive chance de construir com ele. Você nunca esteve inteiro aqui, Mauro. Você sabe disso. Não foi uma briga. Não houve cena, não houve choro, não houve os dramatismos que o fim de relacionamentos costuma ter. Tatiana desligou. E com aquela ligação foi embora a última coisa que eu tinha usado como prova de que a escolha de 1 ano atrás tinha valido alguma coisa. A liberdade que eu tinha brindado com champanhe custou à filha que não me reconhecia. E a mulher pela qual eu tinha deixado tudo foi embora sem precisar dar explicação, porque a explicação era óbvia para todo mundo, menos para mim. Fiquei no carro estacionado em frente ao prédio de Cecília por quase 1 hora. Não por nenhuma razão estratégica, não esperando que ela descesse, não esperando nada, só por não ter outro lugar para estar que fizesse sentido naquele momento. Às 3 da tarde de um sábado de maio, com o outono do lado de fora e o motor desligado e o silêncio dentro do carro, eu entendi pela primeira vez com precisão cirúrgica o que eu tinha feito. Não em abstrato, não como conceito, não como culpa genérica de quem sabe que errou, mas não sabe bem onde. Entendi com endereço, com nome, com rosto de criança de 4 anos que me chamou de moço. E pela primeira vez, desde que eu assinei os papéis do divórcio com a sensação de estar me libertando, eu fui honesto comigo mesmo sobre uma coisa simples e absoluta. Eu não tinha me libertado de nada. Eu tinha me perdido. Nunca fui de pedir ajuda. Preciso que você entenda isso para entender o que vou te contar agora. Não é vaidade. Bom, talvez um pouco. É formação. É a escola de homem que aprende que pedir ajuda é admitir fraqueza, e admitir fraqueza é perder posição, e perder posição é fracassar.
Aprendi isso em casa, no trabalho, em 20 anos construindo uma carreira onde a moeda principal é a aparência de controle. Você não chega onde eu cheguei demonstrando vulnerabilidade em reunião. Você aprende a segurar, a filtrar, a apresentar só a versão processada de si mesmo para o mundo. O problema é que eu apliquei essa lógica em tudo. No trabalho, no casamento, na paternidade, em cada relacionamento que tive. Segurei tanto, filtrei tanto, apresentei versões tão processadas de mim mesmo que em algum momento perdi o acesso à versão original. Depois do sábado em que Nina me chamou de moço, alguma coisa quebrou nessa estrutura. Não de forma dramática, sem colapso, sem crise visível, sem o tipo de ruptura que aparece do lado de fora. Por dentro, uma fratura silenciosa, do tipo que o raio-x não pega, mas que você sente cada vez que apoia o peso. Eu continuei indo trabalhar. Continuei em reuniões. Continuei parecendo inteiro para quem não sabia olhar. Mas às 3 da manhã, quando o apartamento estava vazio de Tatiana e de qualquer outra presença, eu ficava acordado com o teto liso na frente e uma pergunta que não saía. E agora? Não era pergunta sobre Cecília. Não era pergunta sobre relacionamento, sobre reconstrução romântica, sobre nada que eu pudesse resolver com planejamento estratégico. Era uma pergunta sobre quem eu era fora das camadas que eu tinha construído para parecer alguém. Fora do executivo, fora do homem livre, fora do ex-marido, fora do pai ausente. Quem sobrava? Foi minha irmã que sugeriu o terapeuta. Não com delicadeza, com a brutalidade afetiva que só irmão mais velho tem. Aquela franqueza que dispensa embalagem porque o amor já está subentendido. Ela disse: você precisa conversar com alguém que não te conhece e não tem nada a perder, sendo honesto com você, porque todo mundo que te conhece já desistiu de falar a verdade. Não respondi na hora. Fiquei com o cartão que ela deixou na mesa por uma semana. Olhei para ele toda manhã quando tomava café. Uma semana de resistência, de eu consigo resolver sozinho, de todos os argumentos que homem constrói quando não quer admitir que não consegue. Na 8ª manhã, liguei. O consultório do Dr. Renato era menor do que eu esperava. Não sei o que eu esperava. Algo mais imponente, talvez, mais condizente com o peso que eu estava levando. Era uma sala com 2 poltronas, uma planta no canto, luz natural de uma janela que dava para um jardim interno pequeno. Sem mesa entre a gente, sem separação formal. Só 2 homens em poltronas confortáveis e o espaço entre eles para preencher com o que precisasse ser dito. Demorei 4 sessões para dizer alguma coisa que importasse. As primeiras foram de contorno. Eu narrava os fatos com a objetividade de quem apresenta relatório. Casamento, divórcio, Tatiana, restaurante, Nina, cronologia limpa, linguagem de distância, nenhum contato real com o que estava embaixo. O Dr. Renato ouvia sem pressa, sem empurrar, sem aquelas perguntas provocativas que eu esperava. Na 5ª sessão, ele disse algo simples que mudou a direção de tudo. Você descreveu sua filha como uma responsabilidade que você não soube carregar. Mas em nenhum momento você me disse o que você sente quando pensa nela agora. Fiquei em silêncio por um tempo que ele não tentou preencher. Depois disse, pela primeira vez em voz alta para outro ser humano, a coisa que eu não tinha conseguido formular, nem para mim mesmo. Eu sinto falta de alguém que mal me conhece, e não sei o que fazer com isso. Ele assentiu devagar. Então comece por aí. A terapia não me consertou. Preciso ser honesto com você sobre isso, porque seria fácil transformar num arco de redenção limpo e arrumado. A terapia me deu vocabulário. Me deu um lugar onde eu podia ser a versão não processada de mim mesmo, sem que isso custasse alguma coisa profissionalmente ou socialmente. Me deu, acima de tudo, a capacidade de distinguir entre o que eu estava sentindo e o que eu achava que deveria sentir. E o que eu estava sentindo, por baixo de tudo, era medo.
não culpa. Culpa é mais confortável. Culpa você carrega e pronto. Medo. Medo de que fosse tarde demais. Medo de que Nina nunca me reconhecesse como pai. Medo de tentar e falhar e não ter mais nada a tentar. O Dr. Renato disse: a liberdade que você buscou era a fuga disfarçada de escolha. Você não escolheu sair do casamento. Você fugiu da responsabilidade de construir algo que parecia difícil demais. E agora a conta chegou com juros. Juros. Palavra que eu entendia. Palavra que veio do único vocabulário que eu realmente tinha internalizado. Liguei para Cecília numa terça-feira de noite. Ela atendeu, o que me surpreendeu, porque eu não teria atendido se as posições fossem invertidas. Disse o que o Dr. Renato tinha me ajudado a organizar, que eu queria tentar. Visitas regulares. Do jeito dela, no ritmo de Nina, sem pressão, sem agenda de reconquista de nada além da presença que eu devia ter tido o tempo todo. Cecília ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse: sábados, 2 horas, no parque, sem presente caro na mão. Você aparece, você fica, você presta atenção, mas nada por enquanto. Concordei com tudo. A primeira visita foi num sábado de julho. Frio de São Paulo que a cidade não assume, mas que existe, aquele frio úmido que entra pela roupa. Cheguei no parque antes delas. Fiquei num banco esperando com as mãos no bolso, me sentindo mais nervoso do que em qualquer reunião de alto risco que já participei. Cecília chegou com Nina de mão dada. Nina de casaco vermelho, gorro de pompom, tênis de dinossauro que iluminava a cada passo. Quando me viu, parou por um segundo. O mesmo olhar demorado de criança que avalia antes de decidir. Depois, continuou andando, chegou perto, ficou a 1 metro de distância estudando meu rosto. Você é o Mauro, ela disse. Não pergunta. Afirmação. Cecília tinha conversado com ela, explicado do jeito que criança entende. Sou, eu disse. Posso sentar aqui com você? Ela considerou. Olhou para o balanço. Olhou de volta para mim. Você sabe empurrar balanço? Aprendo. Ela aceitou isso como resposta suficiente e foi andando em direção ao balanço sem me convidar explicitamente, mas também sem me proibir. Fui atrás. As primeiras visitas foram exatamente isso. 2 estranhos aprendendo a dividir um espaço. Nina me chamava de Mauro, o que Cecília tinha combinado com ela ser o nome por enquanto. Ela aceitava minha companhia com a tolerância cortês de quem não pediu, mas também não vai reclamar. Deixava eu empurrar o balanço, mas estabelecia parâmetros imediatos. Mais alto. Não, não tão alto. Assim, o Dani empurra assim. O Dani empurra assim. Cada comparação chegava como uma faca pequena no lugar preciso. Eu absorvia sem demonstrar porque merecia e porque demonstrar ia assustar ela. Aprendi a receber as comparações como informação. Isso é o que ele faz. Isso é o padrão que ela conhece. Isso é onde o bar está. Aprendi a não competir com o bar, mas a tentar chegar nele. Cecília ficava num banco próximo, não supervisionando com ansiedade, mas presente, aquela presença de mãe que parece relaxada e está atenta em cada detalhe. Às vezes olhava para mim e eu não conseguia decifrar completamente o que havia naquele olhar. Não era carinho, não era raiva, era talvez a expressão de quem está assistindo algo que não sabe ainda como vai terminar e decidiu suspender o julgamento. Num desses sábados, Cecília me contou o que Daniel tinha dito. Não sei por que ela me contou. Talvez para me ajudar. Talvez porque ela achava que eu precisava ouvir. Talvez porque Cecília, apesar de tudo, nunca foi de crueldade gratuita e sabia que aquela informação ia mudar alguma coisa em mim. Ela disse: o Daniel me disse que não quer competir com o pai biológico da Nina, que ele quer que ela tenha 2 homens bons na vida, que o lugar de pai existe para você, se você ocupar. Fiquei olhando para Nina no balanço por um momento antes de responder. 2 homens bons.
Não um contra o outro. O lugar existe, se você ocupar. O homem que eu tinha visto naquele restaurante, que eu tinha olhado com uma mistura de raiva e vergonha que eu chamei de outras coisas, tinha dito isso. Tinha aberto um espaço para mim na vida da minha própria filha, sem que ninguém pedisse, sem que eu merecesse, sem que houvesse qualquer razão prática para ele ser generoso dessa forma. Senti algo que não esperava sentir. Não raiva, não rivalidade. Respeito. Aquele respeito que nasce quando você encontra num outro homem uma qualidade que você não tem e que reconhece como superior à sua. O homem que eu quase odiei era o homem que estava criando minha filha com mais dignidade do que eu tinha demonstrado ser capaz. Num sábado de setembro, Nina caiu no parque, mesmo joelho, mesma pedra traiçoeira na borda da área de areia, como se o destino tivesse senso de narrativa. Ela caiu e chorou aquele choro de susto que converte em dor antes mesmo de doer de verdade. Eu estava do lado. Me ajoelhei antes de pensar. Peguei ela, limpei o joelho com o lenço que passei a carregar depois da segunda visita, porque aprendi que criança cai e lenço é o mínimo. Colei o curativo. Passei a carregar curativo também, caixa pequena na mochila. Aprendi isso sozinho, observando o que um pai presente precisa ter. Fiz a voz baixa, firme, do tipo que diz que vai ficar tudo bem, de um jeito que funciona. Nina parou de chorar antes do que eu esperava. Me olhou de perto, o rosto ainda vermelho, o joelho com o curativo de ursinhos que eu tinha comprado, porque ela gostava de ursinhos. Disse com aquela seriedade absoluta de criança avaliando um adulto: "Você fez direitinho, igual o Dani faz." Engoli o nó na garganta inteiro, de uma vez, sem deixar chegar no rosto. Disse: "Obrigado." Porque igual o Dani faz, vindo de Nina naquele momento, era o elogio mais duro e mais honesto e mais merecido que eu já tinha recebido em 44 anos de vida. Significava que eu estava aprendendo, pelo modelo do homem que eu tinha quase odiado, pelo padrão que minha filha tinha internalizado porque outro homem apareceu quando eu fui embora. Eu estava, finalmente, aprendendo a ser o pai que ela merecia desde o começo. Tarde, mas aprendendo. E às vezes tarde é o único tempo que sobra, e você pega o que tem. Tem uma coisa que ninguém te conta sobre reconquistar a confiança de uma criança. Não tem atalho, não tem conversa certa, não tem presente que substitua, não tem momento de virada dramático onde a criança olha nos seus olhos e decide que te perdoa. Não funciona assim. Criança não perdoa com discurso, perdoa com acúmulo, com sábado depois de sábado, depois de sábado. Com presença que não falta quando chove, quando você está cansado, quando seria muito mais fácil ligar, cancelando com uma desculpa que ela nem ia questionar, porque ainda não espera o suficiente de você para questionar. É exatamente essa a parte que machuca mais. Nina não esperava de mim. E reconquistar alguém que não espera é mais difícil do que reconquistar alguém que está com raiva. Porque raiva ainda é conexão, ainda é investimento emocional, ainda é prova de que a pessoa se importa o suficiente para sentir alguma coisa. A indiferença de Nina não era crueldade. Era só a realidade de uma criança que organizou o mundo sem contar comigo e que precisava de tempo para me encontrar um lugar nesse mundo já construído. Eu apareci todos os sábados. Chuva, frio, feriado, semana de trabalho pesada que me deixava no limite. Apareci. Não porque alguém estava me monitorando, não porque Cecília ia saber se eu faltasse e usar contra mim. Apareci porque era a única coisa concreta que eu podia fazer. Não podia recuperar os meses que perdi. Não podia estar na primeira vez que Nina falou uma palavra nova, ou na consulta que eu não fui, ou no aniversário de 4 anos em que mandei a boneca pelo motoboy. Não podia desfazer nada disso, mas podia aparecer agora. E apareci,
Nina foi descongelando do jeito que as coisas descongelam quando o calor é constante e não apressado, devagar, por camadas, sem anunciar. Primeiro ela parou de me olhar com aquela avaliação cautelosa de quem não sabe se pode baixar a guarda. Depois começou a me procurar quando eu estava no parque. Não por afeto ainda, mas por aquela curiosidade específica de criança que está começando a incorporar uma presença no mapa do próprio mundo. Mauro virou Mau. Não sei exatamente quando. Foi acontecendo como acontecem as coisas que Nina decidia, sem pedir opinião de ninguém, sem avisar do jeito dela. Um dia ela estava me chamando de Mauro, e no sábado seguinte era Mau, curto, como Cecília chamava quando a gente namorava. Eu não comentei. Engoli a emoção toda e deixei acontecer. Depois Mau virou Maurinho. Não é papai. Eu sei disso, você sabe disso, e eu aprendi a não medir o que tenho pelo que falta. Maurinho era dela, inventado por ela, do jeito que ela queria, no tempo que ela precisou. E isso valia mais do que qualquer título que eu pudesse exigir e que não seria verdade enquanto não fosse conquistado. Foi numa festa da escola de Nina que eu conheci Daniel pessoalmente. A apresentação de fim de semestre. Aquelas peças que as escolas fazem, onde as crianças ensaiam por semanas e os pais passam 20 minutos filmando pelo celular um espetáculo de 10 minutos que não vão rever mais de uma vez. Cecília me avisou com antecedência. Disse que Daniel ia estar lá. Disse isso com a neutralidade de quem está informando um fato, não testando uma reação. E eu aprendi a receber essas informações com a mesma neutralidade, porque era o mínimo que eu devia ao esforço que ela estava fazendo. Cheguei cedo. Me sentei na cadeira de plástico azul que a escola colocou em fileiras. Aquelas cadeiras que nunca têm tamanho adequado para adulto, com o programa do evento na mão, e os outros pais ao redor conversando com aquela familiaridade de quem se conhece das reuniões anteriores que eu não fui. Daniel chegou com Cecília 10 minutos depois. Eu o vi antes de ele me ver. Tive esses segundos para observar o homem que eu tinha visto apenas de relance no restaurante, que tinha existido na minha cabeça como ameaça e rival, e espelho de tudo que eu não tinha sido. Era mais simples do que eu esperava. Não no sentido de menor, no sentido de real, sem performance, sem esforço de impressionar. Entrou segurando a mão de Cecília, cumprimentou uma mãe que claramente conhecia, se abaixou para dar oi para um colega de Bento que correu até ele. Natural, presente, o tipo de homem que não precisa ocupar o ambiente porque o ambiente simplesmente o inclui. Me viu quando Cecília apontou discretamente na minha direção. Veio até mim sem hesitar. Estendi a mão antes que eu soubesse o que ia dizer. Ele apertou com firmeza. Não o aperto que testa, não o aperto de dominância masculina que alguns homens usam como primeira frase. O aperto de quem está se apresentando de verdade. Daniel, ele disse. Mauro. Ficamos um segundo assim, os dois sabendo exatamente quem era quem e o que aquele encontro significava, sem precisar nomear nenhuma das camadas. Então eu disse, e não foi ensaiado, não veio do terapeuta, não veio de nenhum script que eu tinha preparado. Veio do lugar honesto, aquele lugar que eu passei a vida inteira tampando e que estava aprendendo, aos 44 anos, a deixar respirar. Obrigado por cuidar dela quando eu não estava. Daniel não desviou o olhar. Não fez gesto de modéstia falsa, não disse, não foi nada, não minimizou o que era real. Me olhou direto e disse, ela merece todos os homens bons que puder ter na vida, quanto mais melhor. A peça começou. A gente se sentou, eu de um lado, Cecília e Daniel do outro, Bento entre eles já agitado com a energia de criança que sabe que o amigo está no palco. As luzes da salinha de apresentações da escola baixaram do jeito que luzes de teatro baixam, com aquela expectativa pequena e genuína que só evento de criança consegue criar. Nina entrou em cena de fantasia de borboleta.
asas de tule lilás, antenas de pelúcia no headband, aquela seriedade cômica de criança que ensaiou muito e está determinada a não errar. Ficou no lugar marcado com uma concentração que me fez rir baixinho sem querer. E então ela achou a gente na plateia. Varreu as cadeiras com o olhar, daquele jeito que criança faz quando está procurando os rostos que importam. Achou Cecília primeiro, sorriu. Achou Daniel, acenou com as asinhas. Achou Bento, fez careta afetiva de quem vê o irmão postiço. E achou a mim. Hesitou meio segundo, não de desconforto, de surpresa. Eu era novidade naquele contexto ainda, mas achou e acenou. Não o aceno entusiasmado dos outros, um aceno menor, mais tímido, mais cuidadoso, mas real. Ela me viu e acenou porque eu era alguém que devia ser visto. Eu acenei de volta com a mão que não estava tremendo. A plateia aplaudiu a peça no final. Mas o momento mais importante daquela noite não estava no palco. Estava no aperto de mão silencioso entre dois homens em cadeiras de plástico azul que amavam a mesma criança de formas diferentes e tinham decidido, sem contrato, sem acordo formal, que ela não precisava escolher entre eles. No aniversário de 5 anos de Nina, Cecília me convidou para a festa. Não como ex-marido, como pai de Nina. A distinção importava e ela sabia que importava. Disse exatamente isso quando ligou, com aquela precisão de Cecília, que sempre soube nomear as coisas pelo nome certo. A festa era no apartamento. Bolo de dinossauro, óbvio, inevitável, absolutamente correto. Balões verdes e roxos, amiguinhos da escola, a mãe de Cecília, que me cumprimentou com uma frieza educada que eu merecia. Daniel e Bento. E eu, numa cadeira na ponta da mesa, no espaço que Cecília tinha aberto sem que eu pedisse. Nina soprou as 5 velhinhas com aquela seriedade de quem está executando uma tarefa importante. Todo mundo cantou. Ela rodou a mesa com o olhar. Cecília, Daniel, Bento, a avó, os amiguinhos, eu, e disse, com a convicção absoluta de quem enuncia uma verdade universal: eu tenho a família mais grande do mundo. Depois da festa, com as crianças já dispersas e os adultos na sala, eu fui lavar os pratos na cozinha. Não porque alguém pediu, porque queria fazer alguma coisa útil, porque ficar parado me custava mais do que me mover. Senti uma pressão na calça. Nina, de pijama de dinossauro, cabelo solto do elástico que tinha segurado o dia inteiro, o Dumbo debaixo do braço. Me olhou lá de baixo, com os olhos grandes, e disse: Maurinho? Sim? Você é meu pai de verdade, né? Desliguei a torneira, me ajoelhei no chão da cozinha, com as mãos ainda úmidas, e olhei para o rosto dela. O rosto que eu tinha perdido meses inteiros de ver crescer, que tinha mudado em detalhes que eu não soube acompanhar e que estava agora a centímetros do meu cheio de uma curiosidade séria que pedia resposta honesta. Sou sim. Ela processou isso por um segundo. Depois, então eu posso ter 2 pais? O Dani e o Maurinho? Engoli tudo de uma vez. O ano inteiro, o restaurante, o moço na porta, o 0, as estrelinhas no teto, os 87 versus 0, tudo. Engoli e disse com a voz mais firme que eu consegui montar: Pode ter quantos pais quiser. Quanto mais gente te amar, melhor. Ela abraçou minha perna, as 2 bracinhas em volta da minha canela, o Dumbo espremido entre nós dois. Ficou assim por um momento. Depois se afastou, me olhou uma última vez com aqueles olhos grandes e disse: Boa noite, papai. Não Maurinho, não mal, não moço, papai, sussurrado, pequeno, real, o único título que nunca se compra, nunca se exige, nunca se herda por biologia ou documento. O único que se conquista, sábado por sábado, curativo por curativo, nome de dinossauro por nome de dinossauro.
Ela saiu da cozinha de volta para o quarto e eu fiquei ajoelhado no chão com as mãos úmidas e o peito cheio de uma coisa que levei 44 anos para aprender a reconhecer pelo nome certo. Não liberdade, pertencimento. A vida não se organizou do jeito que eu planejei. Se você me dissesse 2 anos atrás que eu passaria o Natal numa mesa pequena demais, apertada, com a ex-esposa, o namorado dela, o filho dele, a minha filha e a sogra que mal me olhava nos olhos, eu teria rido, ou saído da sala, ou feito aquela cara de executivo que ouve uma proposta ruim e não perde tempo respondendo. Mas a vida tem um senso de humor específico com os homens que acham que sabem como as coisas devem ser. Ela espera você construir o plano inteiro, com todos os detalhes, com a mesa certa e o champanhe certo e a liberdade certa. E então apresenta uma alternativa que você nunca teria escolhido e que é exatamente o que você precisava. A mesa de Natal de Cecília tinha 6 lugares. 6. Ela, Daniel, Bento, Nina, a dona Lúcia, mãe de Cecília, mulher de olhar cirúrgico que me conhecia há 12 anos e que tinha opiniões bem formadas sobre mim que eu não merecia contestar. E eu, encaixado ali, não como ex-marido, não como intruso, não como o homem que foi embora e voltou pedindo espaço, como pai de Nina. Com esse título específico, nessa função específica, nessa cadeira específica que Cecília tinha colocado, sem fazer cerimônia, quando me ligou na semana anterior. Você vem no Natal, ela disse. Não pergunta. Tenho certeza que sua mãe vai adorar. Cecília deu uma risada curta. Minha mãe vai sobreviver. E a Nina perguntou se o Maurinho ia estar lá. Então você vem. A Nina perguntou se o Maurinho ia estar lá. Repeti isso para mim mesmo umas 4 vezes depois que a ligação acabou. Guardei no bolso como se fosse objeto físico, coisa que você toca quando precisa de prova de que algo é real. Cheguei na véspera de Natal com uma garrafa de vinho que eu sabia que Cecília gostava. Não champanhe, não performance de riqueza. Vinho que eu lembrava do tempo em que eu prestava atenção nas preferências dela, e uma caixa de chocolates belgas para Nina, que não era brinquedo caro embrulhado em papel colorido entregue pelo motoboy. Era chocolate, pequeno, escolhido por mim numa loja, pensando nela. A dona Lúcia abriu a porta, me olhou. Olhou para a garrafa. Olhou de volta para mim. Mauro, Dona Lúcia, Feliz Natal. Ela ficou 1 segundo no limiar da porta, como quem está deliberando internamente sobre algo que já foi decidido, mas que o corpo ainda resiste em executar. Depois se afastou e me deixou entrar. O apartamento cheirava a peru assado e canela, aquele cheiro específico de Natal que é sempre o mesmo em qualquer casa e que ainda assim sempre parece diferente dependendo de onde você está e do que você está carregando quando chega. Eu estava carregando muita coisa, mas era um cheiro bom. Nina apareceu do corredor em velocidade máxima assim que ouviu minha voz, de pijama temático de Natal, cabelo ainda molhado do banho, tiara de rena torta no alto da cabeça. Chegou até mim e abraçou a minha perna com as 2 bracinhas antes de dizer qualquer coisa. Só abraçou, aquele abraço de criança que não tem protocolo, que não pede licença, que chega antes da palavra porque a palavra é lenta demais para dar conta. Depois, olhou para mim lá de baixo e disse com a voz de quem anuncia notícia importante. O Bento disse que Papai Noel não existe, mas eu acho que ele existe sim. Eu também acho, eu disse. Ela assentiu com a satisfação de quem recebeu confirmação de fonte confiável e saiu correndo de volta para o corredor. Daniel estava na cozinha, ajudando Cecília. Me cumprimentou com aquele aperto de mão que eu já conhecia, firme, real, sem camadas. Bento apareceu de trás dele e me deu um oi despreocupado de menino de 7 anos que já me via há tempo suficiente para eu ser parte da paisagem conhecida. Não novidade, não estranho, paisagem.
Eu nunca tinha percebido que virar parte da paisagem de uma criança era uma das coisas mais bonitas que podia acontecer. A mesa era apertada de verdade. Não apertada no sentido figurado, apertada fisicamente. Os cotovelos quase se tocavam. A travessa de farofa precisava ser passada com cuidado para não derrubar o copo de alguém. A cadeirinha extra de Nina ficou espremida entre mim e Daniel de um jeito que ela passava a noite inteira pedindo coisa para os dois lados com a mesma naturalidade. Maurinho, passa o molho. Dani, eu quero mais arroz. Maurinho, esse garfo caiu. Dani, o peru tem osso? Os dois lados, sem hierarquia, sem preferência declarada, sem aquela tensão de criança que foi ensinada a tomar partido. Nina distribuía a atenção e pedidos com a democracia absoluta de quem não entende por que alguém escolheria um lado quando pode ter os dois. A dona Lúcia me olhou umas 3 vezes durante o jantar com aquela expressão que eu não sabia completamente ler. Não era aprovação, ainda não. Mas também não era mais a frieza da porta. Era talvez o começo de uma reavaliação, o tipo lento e cuidadoso que mulheres como ela fazem quando as evidências começam a contrariar o veredicto já formado. Na sobremesa, rabanada com sorvete de creme que Cecília fazia todo Natal desde que eu a conhecia, Daniel bateu levemente no copo com a colher, aquele gesto universal de quem vai falar. Todo mundo olhou. Ele levantou a taça, olhou para a mesa inteira, demorou 1 segundo em cada rosto e disse: "A Nina, que ensinou 2 homens crescidos que amor não se divide, se multiplica." A dona Lúcia levantou a taça sem hesitar. Cecília com os olhos brilhando. Bento levantou o copo de suco com a solenidade de menino que entende que o momento pede seriedade. Eu levantei o meu. Antes de brindar, eu precisava dizer alguma coisa. Não foi planejado. Não passei a semana anterior ensaiando. Saiu do mesmo lugar de onde saiu o obrigado no restaurante do capítulo da escola. Do mesmo lugar que eu passei a vida inteira tampando e que estava finalmente aprendendo a deixar aberto. Há 1 ano eu brinquei num restaurante achando que estava celebrando liberdade. Hoje eu sei que o que eu chamava de liberdade era fuga. Liberdade de verdade não é fugir de responsabilidade. Parei 1 segundo. Olhei para Nina, que estava olhando para mim com os olhos grandes e a rabanada na mão. É sentar numa mesa apertada com gente que te perdoou sem ter obrigação nenhuma de fazer isso. Silêncio. Então Nina levantou o copo de suco de laranja com as 2 mãos, com aquela concentração de quem não quer derramar, e disse com a voz mais séria e mais alegre, ao mesmo tempo que uma criança de 5 anos consegue ter, ao Natal e ao Peru. Todo mundo riu. Todo mundo brindou. A mesa virou bagunça bonita depois disso. Conversas paralelas, Nina derramando um pouco do suco que ela mesma preveniu, Bento e ela discutindo sobre qual dinossauro ganharia numa luta contra o Papai Noel, a dona Lúcia contando uma história de Natal da infância de Cecília que eu nunca tinha ouvido. Daniel rindo de algo que Bento disse com aquela risada de pai que conhece o filho de cor. Eu fiquei observando por um momento antes de entrar de volta na conversa. Tinha uma imagem que eu não conseguia tirar da cabeça. O restaurante de luxo onde eu tinha brindado o divórcio, a mesa impecável, o champanhe gelado, o maître que me conhecia pelo nome, cada detalhe planejado para celebrar uma liberdade que eu não entendia. Mesa cara, ambiente perfeito, nenhum cotovelo se tocando, nenhum garfo caindo, nenhum copo de suco derramado e nenhuma vida acontecendo. Uma mesa vazia, com tudo no lugar, versus uma mesa apertada, onde tudo estava torto e todo mundo estava presente. A travessa passada com cuidado para não derrubar nada, a tiara de rena escorregando para o lado, a rabanada que Nina estava comendo com as 2 mãos porque era grande demais para uma só. A sogra que estava reavaliando o veredicto em tempo real. O filho do homem que eu poderia ter odiado chamando minha filha de irmã sem que ninguém tivesse pedido.
A mesa que custou uma fortuna e tinha 2 lugares que não pertenciam a ninguém de verdade. E essa mesa aqui, que não custou nada além de humildade e presença, que tinha 6 lugares todos ocupados por gente que tinha escolhido estar. Depois do jantar, enquanto Daniel e Bento lavavam os pratos e a dona Lúcia tomava café com Cecília na sala, eu fui checar Nina, que tinha ido para o quarto buscar o Dumbo para mostrar para o Bento. Ela estava sentada na cama, abraçada no elefante cinza, já começando a ceder para o sono daquele jeito que criança cede depois de festa. De repente, sem aviso, como se um interruptor tivesse sido desligado. Me viu na porta. Deu um sorriso lento de quem está quase dormindo, mas não quer admitir. Me sentei na beira da cama, afastei o cabelo do rosto dela como vi Cecília fazer uma vez, aquele gesto simples de mão que diz, eu estou aqui, sem precisar de palavras. Nina fechou os olhos, abriu de novo por um segundo. Maurinho, tô aqui. Feliz Natal. Feliz Natal, meu amor. Os olhos fecharam. A respiração ficou pesada e irregular do sono de criança, que é o som mais pacífico que existe no mundo. Fiquei sentado na beira da cama por mais alguns minutos no escuro, ouvindo a festa pequena continuar na sala ao fundo. O riso da dona Lúcia, que eu não tinha ouvido antes e que era parecido com o de Cecília. A voz de Bento explicando alguma coisa para o Daniel. O som doméstico de pratos e água correndo. Uma bagunça linda que gritava, aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem família. Não a família que eu planejei, não a família que eu teria desenhado se alguém tivesse me dado papel em branco e pedido para projetar. Estranha, apertada, imperfeita, montada de pedaços de histórias diferentes que não deveriam encaixar e que encaixavam do jeito único que as coisas encaixam quando todo mundo decide, sem contrato, que vai tentar. É liberdade que se brinda com champanhe, dura uma noite. A família que se brinda com suco de laranja dura para sempre. Eu aprendi isso tarde, mais tarde do que eu deveria, com um custo que eu nunca vou achar que foi justo cobrar de uma criança que não pediu para estar no meio disso. Mas aprendi, e às vezes tarde é o único tempo que sobra. E você pega o que tem e aparece e fica. E é isso.